Deus também me usa em revelação e profecia. Eu falo, não, é o diabo. Aí quando seu filho está lá no mundo, quando já morreu, aí você sai da igreja decepcionado com revelação e profecias falsas. Busque a Deus. Entenda o que Deus fala para você e aquilo que o diabo está falando. Existem duas vozes. Qual voz que você está ouvindo? Lucas capítulo 15, versículo 18. Diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Irmãos, este jovem, todos nós lemos, ouvimos e falamos muito sobre essa palavra. Quantas palavras foram pregadas sobre isso? Quantas pessoas ministraram sobre essa palavra? Ele desejou no seu coração, e dentro da tradição judaica ele podia, mesmo ele sendo mais novo, sim, com 14 anos de idade para 15 anos, segundo a história de Flávio José, segundo a história judaica, este jovem tinha chamado filho pródigo. Por que pródigo? Aquele que faz prodígio. O que é prodígio? Aquele que tem conhecimento. Era um jovem que passou pela sinagoga e por alguma causa ele não conseguiu decorar os 5 Pentateucos, estudou sobre as leis, trancado na sinagoga, mas não passara pelo crivo dos judeus lá, nem dos fariseus dentro da lei, e por algum motivo ele errou uma das leis dentro dos 5 livros, e por isso não pôde advogar, não pôde permanecer na sinagoga. E decepcionado, um dia ele dentro da sua casa, ele chega para o seu pai, junto com seus irmãos, e fala: pai, eu quero a minha parte. Eu decidi, eu vou para Portugal agora, vou morar lá na casa do pastor Mateus. Mas filho, você não pode, o pai ainda não morreu. Mas porque ele estudou, ele sabia que ele tinha direito, que ele conhecia de cláusula, conhecia das leis. Pai, eu preciso. O filho fica logo indignado. Por que ficou indignado? Porque, irmão, dentro da aliança não se quebra propósito. Não quebre aliança fora do propósito. Deus não permite você fazer aliança sem propósito algum. Mas deu errada, pastor Messias, a aliança que nós fizemos. Não deu errada, não. Alguns de nós aprendemos alguma coisa. Ou eu te ensinei ou você me ensinou. Não foi o diabo, não foi Deus, mas foi uma experiência que Deus nos deu para nós fazer essa aliança. Esse jovem tinha uma aliança familiar, tinha uma aliança judaica, tinha uma aliança dentro da lei romana entre a família. Só que agora esse jovem, ele chega e se dispõe, se disponibiliza diante do pai numa reunião, numa cerimônia, e fala: pai, eu quero metade dos bens, sei que o senhor não morreu, eu não desejo a sua morte, mas agora eu quero, que eu preciso ir embora. Eu decidi sair dessa terra, eu decidi sair da minha casa, e agora eu quero ir para outro lugar. A Bíblia não fala que ele abandonou, não está escrito na Bíblia, fala que ele saiu da sua casa, foi fazer uma viagem. Então quando você sai, quando você não abandona, mas ele pediu, irmão, porque era direito dele, não trabalhava, não tinha dinheiro, ele precisava, e agora queria reconstruir ou construir uma vida fora. Só que quando isso acontece, primeiro ponto que vem é dentro do lar. Alguém não gostou da atitude dele. Alguém não gosta da sua atitude e aonde você está, da posição que você está. Não sabe como você chegou, por que chegou, ou como conseguiu estar nesta posição. Ninguém quer saber, irmão, se você estuda. Ninguém quer saber se você passa a madrugada, irmã, ali lendo a Bíblia, ou lendo um livro, querendo aprender sobre a palavra de Deus, querendo aprender sobre direito, querendo aprender sobre filosofia, querendo aprender sobre psicologia. Ninguém quer saber se você está lendo algum livro direcionado à família, direcionado à criança. Ninguém quer saber se você estuda pedagogia. Ninguém quer saber disso. Mas quando você crescer, subir degrau, todo mundo fala: o que ele estava fazendo? Ah, já está fazendo alguma coisa errada. Porque sempre é assim. O ponto que vem é sempre assim: o pastor trocou de carro, o pastor comprou carro. Ah, não, tá bem? Você nem sabe o que ele está envolvido. O PCC está lavando dinheiro da igreja dele. Primeiro ponto que vem é esse. Mas ninguém fala: trabalhou demais. O cara caiu até o cabelo, tanto que ele trabalhou. Ninguém não fala isso. Mas sempre vem uma acusação. E aquele menino saiu, meu irmão, e ele foi para onde ele queria. E aonde ele estava, ele começou a gastar. Porque todos jovens, irmão, todos adolescentes,
Eles vão passar por este caminho, irmão. Todos. Quem não errou aqui, irmão? Quem nunca falhou? Você pode chegar para ele e falar assim: pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca usei droga, eu não me prostituí. Mas você errou em alguma coisa. É lamentável falar isso, mas nós como os pais, nós temos que estar preparados. Vamos tirar a religiosidade do coração. E se nosso filho errar, mas ele é da igreja, ele cantava na igreja, ele caiu com a jovem da mocidade. Põe para fora. Não. Joga para fora. Não. É meu filho. Porque se fosse o filho do pastor, o pastor não jogaria para fora. Mas porque é seu filho, vai jogar para fora. É como o pastor Messias falou: você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda, temos que ter comunhão. Isso aqui não era nem para ser aqui, irmão, era para ser um ginásio. Mas não temos comunhão, pastores com pastores, igreja com igreja, e querem falar de Jesus, de amor. Quer ir lá fora e falar assim: não, nós somos crentes, eu sou pastor, Messias é pastor, você é pastor, somos pastores. Mas na hora que fala, a disputa é a placa da igreja. Não, mas o pensamento dele é um, o meu é outro. Então, irmão, vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E nós, como professor, nós damos aula. Aí agora aquele jovem ele está perdido, decepcionado. Sabe por quê? Porque tudo começou dentro do seu lar. Pastor, você é tão bom, você é tão crente, mas por que o seu membro lá, ele pegou e fez tal coisa errada? Mas quem fez foi ele, não foi você. Você não mandou, você não ensinou. Mas ele caiu, porque ele foi frágil. E glória a Deus que ele foi frágil, ele se revelou. Ele não fez em oculto. Então eu fico feliz quando uma pessoa, ela erra o alvo e ela chega diante do pastor e fala: pastor, eu errei. Pastor, me ajuda. Eu fico triste quando o pastor faz uma reunião com 200 pessoas e faz fofoca e destrói a vida da família. Se ele falou para você que você é a família, isso é bíblico, irmão. Se ele confessou o seu pecado para você, é para você sentar com ele, irmão, e conversar com ele e ajudar ele. Não é você aceitar, irmão, o erro dele, mas não é você julgar ele e falar assim: agora você vai ver, era tudo que eu queria para poder colocar você no banco de destruir a sua vida. Não, você levantar a cabeça, ô crentão, e falar assim: é agora que você vai crescer, irmão. Quebrou meu coração quando eu tive de punir o irmão pela atitude que ele fez. Graças a Deus que Deus trabalhou no meu coração para cuidar dele. Mas se colocasse na mão de vocês e falasse assim, como eu pensei na hora: esse cara não deve nem viver mais, tem que morrer. O cara que faz o que ele fez não precisa nem, não tem nem mais direito da vida. Eu falei assim: põe no banco, não dá uma oportunidade nem para abrir a porta da igreja. Ele ficou decepcionado, porque ele me amava demais. Todo dia eu estava na porta dele, 3 vezes ao dia. Eu falava para ele assim: estou com você. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, papai. Eu não desisti de você não, cara. Mas só foi punido por sua causa. Eu falei: não desisti de você. Hoje ele aprendeu que não vale a pena ser crente. Jesus. Mas vale a pena ser Aleluia. servo. Glória a Deus. Aleluia. Ele aprendeu que não vale a pena Aleluia. ser crente. Mas Glória vale a pena ser Deus. servo. Crente é quem crê é religioso, mas quem serve, ele está disposto. Jesus. Aleluia. Mas se ele cair, Glória a Deus. Versículo 24, ainda que caia, ele ficará prostrado, porque eu, o Senhor, te tomo pela mão e o levanto. Esse jovem, ele estava assim. Ele teve um momento